Olá, eu sou a professora Daisy e vamos abordar as operações no mercado futuro de opções e swap. Agora vamos tratar das operações no mercado futuro, também conhecido como derivativos. Uma operação de mercado futuro envolve basicamente um compromisso de compra ou venda de determinado ativo em uma certa data futura, sendo previamente fixado o preço objeto da negociação. Por exemplo, um investidor pode desejar adquirir uma certa quantidade de uma ação específica para entrega no futuro. Na outra ponta dessa operação, deve encontrar-se outro investidor, que inversamente deseja efetuar a venda desses ativos para entrega também no futuro. O preço é acertado entre as partes e o negócio é fechado como uma operação no mercado futuro. Observe, nesse exemplo simplificado, que há um compromisso de compra e venda no futuro da ação por um preço estabelecido pelas partes, denominado preço futuro. Em verdade, o investidor da ação aposta na elevação de sua cotação no mercado, adquirindo hoje para entrega futura por um preço acordado previamente. O vendedor, por outro lado, acredita na possibilidade de compra da ação no futuro, a um preço inferior, o que permitiria realizar um lucro. Nas operações a futuro, há um compromisso, formalizado em contrato, de se comprar ou vender em certa data futura. No mercado à vista, ao contrário, ocorre a negociação efetiva do bem. Em geral, as operações a futuro são liquidadas em dinheiro, sem a entrega física do bem negociado, pagando-se ou recebendo a diferença entre o valor fixado de compra e o de venda. As operações de mercado futuro envolvia, quando de seu lançamento, somente produtos agrícolas, como café, soja, trigo, entre outros. Com o desenvolvimento da economia e do próprio mercado de capitais, as operações a futuro passaram a incorporar uma ampla variedade de contratos referenciados em ações, índices de preços, produtos pecuários, metais preciosos, moedas e inúmeros outros itens. Frequentemente são negociados novos contratos futuros, atribuindo maior dinamismo ao mercado de capitais. É interessante observar aqui que inicialmente o mercado futuro ele era utilizado para produtos agrícolas. Mas por que para produtos agrícolas? O produtor agrícola ele possui no seu processo de produção muitos riscos. Então, a negociação no mercado futuro garante uma certa estabilidade na sua produção, no seu processo produtivo, porque existem vários fatores que fazem com que haja essa oscilação de preço dos produtos agrícolas. Então, o mercado futuro ele surgiu dessa necessidade. O mercado futuro ele constitui-se em uma alternativa para o investidor garantir o preço dos ativos no futuro, como ações, dólar, commodities, índices, entre outros. Promove, em outras palavras, a eliminação do risco futuro de variação desfavorável dos preços dos ativos. Vamos a um exemplo? Um investidor, ao prever uma queda nos preços de ações mantidas em sua carteira, pode sentir-se atraído a vendê-las. Porém, o sucesso de sua decisão de venda depende ao acerto de sua projeção de baixa nos preços de mercado das ações. Se o preço de mercado subir, ao contrário do esperado, o investidor não terá acumulado recursos suficientes para repor a quantidade que tinha de ações. O risco futuro que o investidor está exposto ao manter suas ações é a redução de seu preço de mercado. Para se proteger da queda dos preços das ações, o investidor pode vender contratos futuros de ações, assumindo assim uma posição
vendida no futuro. Vamos a outro exemplo? Uma empresa brasileira apresenta uma obrigação de pagar uma dívida em moeda estrangeira, dólar, por exemplo, em 6 meses. O risco que corre com este passivo em dólar é a desvalorização da moeda nacional. Se o real se desvalorizar perante o dólar, a empresa irá necessitar de mais reais para liquidar sua dívida. O risco da empresa nessa situação é o preço do dólar se valorizar em relação ao real. Para eliminar esse risco de valorização cambial desfavorável, a empresa pode recorrer ao mercado futuro, comprando contratos de dólar futuro. Assume assim uma posição contrária, visando proteger sua posição. Essa posição tem um nome especial e é conhecida por hedge. O mercado futuro não exige qualquer desembolso no ato da compra ou da venda do contrato. As bolsas de valores costumam exigir dos investidores uma margem de garantia para controle do risco da operação. Os preços negociados no mercado futuro são os preços futuros definidos para a data de vencimento do contrato. O preço futuro é formado geralmente pelo preço à vista mais um custo de carregamento do ativo calculado até a data de vencimento do contrato. Hedge é, portanto, uma operação contrária à atual posição que o investidor está assumindo com um determinado ativo. Então pode ser produto agrícola, mas pode ser um índice, pode ser outro tipo de investimento. E ele tem por objetivo eliminar o risco do preço futuro. Os contratos futuros costumam ser padronizados. Mas por quem? Pelas bolsas de valores, em termos de quantidade de negociação, unidade de negociação por meio de um lote padrão, data de vencimento e forma de cotação. Essa prática tem por objetivo viabilizar a transferência dos contratos entre os investidores. Os investidores, para fazerem essa negociação, eles precisam de credibilidade. Então, a bolsa padroniza o máximo de situações possíveis. Então, ela padroniza as quantidades, a unidade de negociação, a data de vencimento e a forma de cotação. E, claro, isso naturalmente vai facilitar o processo de transferência desses contratos. Com relação aos preços, as bolsas de valores geralmente fixam certos limites diários, permitindo a livre negociação somente dentro desse intervalo. Quando os preços excederem os limites impostos, as negociações são encerradas, retornando somente no dia seguinte. Então, quando nos jornais vocês virem a notícia de que a bolsa foi encerrada, é porque aconteceu, a bolsa ultrapassou, as negociações na bolsa ultrapassaram esse limite diário, então ela é encerrada. De vez em quando isso acontece, mas não é muito comum isso no nosso dia a dia. Devido à forte volatilidade dos mercados futuros, é possível observar também grandes variações nos preços de um dia para o outro, estimulando a atuação dos especuladores. Como garantia da operação, as bolsas de valores exigem dos seus investidores que sofreram desvalorizações em seus contratos depósitos de garantia equivalentes ao valor de suas perdas. Isso também é uma ação para que a bolsa seja o mais segura possível. Vamos a uma definição de preço futuro? Preço futuro representa a cotação de um determinado ativo em uma data futura. Esse preço é formado a partir das expectativas que os agentes de mercado possuem no momento atual, com relação ao comportamento futuro dos negócios. No mercado futuro, o titular do contrato tem a obrigação de executar a ordem prevista de compra ou venda. Se não houver interesse em seu exercício, ao final do prazo, pode ocorrer uma liquidação antecipada do contrato ou sua transferência a terceiros. Todo contrato futuro pode ser anulado pela recompra ou revenda
no mercado secundário. Por isso a importância de se ter regras e que tudo esteja padronizado. No mercado futuro, são utilizados alguns termos que exprimem certas posições dos investidores. Se um investidor apresenta uma posição comprada, significa que ainda mantém um contrato futuro, adquirido em determinada data por um preço. Por exemplo, um investidor mantém um contrato futuro de ações com vencimento em uma data futura. Uma posição comprada ocorre também quando as quantidades de contratos futuros compradas em um determinado intervalo de tempo forem maiores que as vendidas. Exemplo: um investidor adquiriu 200 contratos futuros de boi gordo e vendeu 80 contratos. Nesse caso, apresenta uma posição comprada de 120 contratos. A posição vendida é exatamente o contrário. O investidor vendeu, por um certo preço, um contrato futuro e manteve essa posição inalterada. Da mesma forma, em determinado intervalo de tempo, vendeu mais contratos futuros do que comprou. Quando o investidor zera o seu saldo de contratos, compra e vende, ou vende e compra a mesma quantidade de contratos, disse que está em posição zerada. É importante acrescentar que uma posição comprada ou vendida não se resume na ideia de comprada é um ativo e vendida é um passivo. Bessada e outros destacam que na posição comprada, o investidor apura um ganho em caso de uma valorização do ativo objeto do contrato futuro e uma perda em caso de uma variação negativa. A posição vendida produz um ganho em caso de uma variação negativa no preço e uma perda no caso de uma valorização. No mercado futuro, entende-se que cada posição comprada envolve a existência de uma posição vendida. O volume de negociação no mercado futuro é definido pela quantidade de compras ou vendas realizadas. Por exemplo, se o investidor A comprar um contrato futuro de café e B vender um contrato futuro de café, é computado somente um contrato futuro e não dois. Posições em derivativos. Posição em derivativos é o saldo líquido mantido por um investidor em uma mesma data de vencimento. Se a quantidade de contratos vendidos superar a quantidade de comprados, disse que o investidor mantém uma posição vendedora. Ao contrário, sua posição é compradora. Por exemplo, admita que um investidor tenha adquirido 50 contratos cambiais futuros para vencimento em junho e vendido a mesma quantidade de contratos para agosto. Esse investidor mantém, na verdade, duas posições. Uma posição compradora para junho e outra vendedora para agosto. Por outro lado, se o investidor tivesse adquirido os 50 contratos cambiais para junho e vendido 30 contratos para o mesmo mês de vencimento, nesse caso, sua posição líquida comprada seria de 20 contratos. Contratos em aberto são todos os contratos que permanecem em vigência, ou seja, ainda não atingiram sua data de vencimento ou forma liquidados através de uma operação oposta. Liquidação por operação oposta é quando há uma compra ou venda para zerar uma venda ou compra de contratos futuros. A quantidade de contratos de venda em aberto é sempre igual à quantidade de compra em aberto. A quantidade de posições em aberto cresce sempre que há uma nova aquisição e uma nova venda. Quem são os participantes do mercado futuro? Os investidores do mercado futuro são identificados essencialmente nos especuladores e hedgers. Os hedgers constituem-se em usuários dos mercados futuros que, por meio de operações de compra e venda, procuram eliminar o risco de perda determinado por variações adversas nos preços.
O mercado futuro é amplamente utilizado por investidores e produtores para realizar as denominadas operações de hedging. Estas operações têm por objetivo reduzir ou eliminar os riscos inerentes a determinados ativos. Por exemplo, um importador brasileiro poderá ter de pagar 10 milhões de dólares por mercadorias adquiridas de empresas dos Estados Unidos em certa data futura. Sabe-se que a taxa de câmbio atual é de 2,40 da moeda nacional para cada $1. Então, no caso, R$ 2,40 por dólar. O preço futuro dos contratos em dólar, por seu lado, por sua vez, indica uma relação de 2,60 dólares. O preço futuro dos contratos em dólar, por sua vez, indica uma relação de 2,60 da moeda nacional, no caso real, para cada $1. O hedge pode ser interpretado como um seguro contra o risco. Para realizar esta proteção, o agente econômico deve assumir no mercado de derivativos uma posição inversa àquela que assume no mercado à vista. Por exemplo, o risco de queda de preço de uma safra agrícola no momento da comercialização pode ser neutralizado caso o produto seja vendido no mercado futuro. O produtor ele assume uma posição vendedora no mercado futuro. Se o preço do produto agrícola cair, estará protegido pela garantia do valor de venda contratado a futuro. O hedge, ao garantir o preço e neutralizar o risco de uma redução em seu valor, pode também eliminar oportunidades de ganhos extraordinários do agente econômico. Por exemplo, uma subida relevante no preço do produto agrícola não seria aproveitada diante do fechamento do negócio a um preço garantido e fixado previamente. Vamos agora às operações no mercado de opções e swap. Operação de swap é, em essência, uma operação de troca. Existe, por exemplo, o swap cambial, realizado, por exemplo, pelo Banco Central, para manter o equilíbrio no mercado monetário. Nesse caso, há uma troca de rendimentos de variação do preço do dólar, por exemplo. Em última instância, o swap é uma medida de proteção. As empresas possuem uma expectativa para o câmbio e não querem frustrar isso. Mas como isso ocorre? Vamos a alguns conceitos. Os contratos de opções são uma sofisticação dos mercados de derivativos, por exemplo, mercado futuro, e em especial das operações a futuro. Pelo contrato de opções, o investidor assume o direito de adquirir ou vender certo ativo, pagando por isso um prêmio ao vendedor. Um contrato padrão de opção confere ao seu titular o direito de negociar, no caso comprar ou vender, uma determinada quantidade de ativos por um preço previamente estabelecido pelas partes, em alguma data futura, vencimento que geralmente é a data de vencimento do contrato, ou durante a vigência da opção. O comprador da opção é o titular do contrato, aquele que detém o direito futuro de comprar ou vender sem assumir uma obrigação. É o que se denomina de posição comprada. O vendedor da opção é denominado de lançador, que passa a ter uma obrigação futura de acordo com o direito exercido pelo titular do contrato. Ao contrário, nesse caso, essa posição é conhecida como vendida. Os produtos negociados pelas opções são conhecidos por ativos objetos, podendo ser ações, índices de preços, ouro, dólar, taxas de juros e assim por diante. Prêmio é o valor pago ao lançador da opção pelo titular, que é o comprador. Preço de exercício é o preço com que o investidor, que no caso é o titular da opção, poderá exercer seu direito de compra ou venda do ativo objeto. Então, mais uma vez, o swap é um acordo para a troca de posição, seja ativa ou passiva, entre duas partes. Nas operações de swaps, os investidores trocam posições de contratos financeiros para adequar sua exposição ao risco. Por exemplo,
Uma operação de swap pode prever a troca de uma taxa de juro pré-fixada por juros pós-fixados, atrelados, por exemplo, ao CDI. Vamos agora tratar de alguns conceitos relevantes para o estudo das opções. Opção de compra é a compra do direito de comprar a ação por um valor. Opção de venda é a compra do direito de vender uma ação. O que diferencia um contrato futuro de um contrato de opção é a obrigação que o primeiro apresenta de se adquirir ou vender algo no futuro. O contrato de opção, ao contrário, registra unicamente o direito do titular de exercer sua opção de compra ou venda a um determinado preço no futuro, não sendo obrigatório seu exercício. O exercício de uma opção pode ser realizado num único momento estabelecido, ou em qualquer data de certo intervalo de tempo futuro. Quando a opção definir somente uma data futura para a realização do direito de compra ou venda, é denominada de europeia. Quando o exercício da opção puder ser realizado em qualquer momento do prazo estabelecido para a operação, disse que a opção é americana. Resumindo, as opções americanas permitem que sejam exercidas a qualquer tempo. Já as opções europeias são aquelas exercidas somente na data de vencimento. Identicamente aos contratos futuros, as opções podem também ser utilizadas em alternativas de hedge. Por exemplo, se um investidor de ações desejar proteger sua posição contra uma possível desvalorização de mercado, pode adquirir opções de venda de ações a um preço pré-estabelecido. Esse contrato garante ao investidor o direito, porém, como foi colocado, não a obrigação. Esse contrato garante ao investidor o direito à venda das opções. Esse contrato garante ao investidor o direito à venda das ações no futuro a um preço fixado no presente. É importante que se registre que o exercício do direito de um contrato de opção depende, essencialmente, do comportamento do preço de mercado. Se a cotação do mercado cair abaixo do preço da opção de venda, o investidor é evidentemente atraído a exercer seu direito, o que permite a realização de um resultado positivo, ou pelo menos a preservação de sua posição patrimonial. Caso o preço do mercado à vista supere o valor das opções de venda, o direito não deve ser exercido, vencendo o prazo da opção sem o exercício do direito de venda. Essa é uma estratégia de investimento no mercado de ações que mitiga o risco. Então, mesmo pessoas, investidores que têm uma grande aversão ao risco, podem, por meio das opções, investir em produtos financeiros arriscados. Antes de avançarmos um pouco mais, vamos a alguns conceitos? Recapitulando, preço de exercício é o preço pré-determinado no contrato de opção. Lançar uma opção é o mesmo que vender uma opção. Exercer uma opção é concretizar o direito de sua opção. Pode ser de compra ou pode ser de venda. Hedging é a redução de risco e costuma estar associado à proteção do investimento. Normalmente atua no sentido oposto ao risco. Especular é um chute. Os investidores fazem uma aposta da direção que o investimento irá se movimentar. As opções são somente de ações? Não. Podemos ter, por exemplo, opções de títulos do Tesouro. Há opções de produtos agrícolas. Geralmente é feito com o intuito de proteger a produção e amenizar os efeitos das flutuações de preços do mercado. Mas como funcionam as opções? Qual o mecanismo? O titular de uma opção de compra aposta que o preço à vista do ativo objeto irá se valorizar, oferecendo um ganho na data de vencimento calculado pela diferença entre o preço à vista e o preço de exercício mais o prêmio pago. Sendo favorável, ou seja, positiva, essa diferença, o investidor exerce o direito de compra, podendo vender o ativo objeto no mercado à vista por um preço maior que o valor pago. Ao contrário, o comprador de uma opção de venda prevê uma queda do preço do ativo objeto no mercado à vista.
Na data de vencimento, o preço à vista será menor que o preço de exercício líquido do prêmio pago. Nesse cenário, o investidor pode recomprar no mercado à vista o ativo objeto por um preço mais baixo. Resumindo, uma opção de compra deve ser realizada na expectativa de alta de preços. Ao se esperar uma queda dos preços, é recomendada a opção de venda. Ao se adquirir uma opção, o investidor deve pagar um prêmio, cujo valor é definido pelas forças de oferta e procura de mercado. Esse valor não é devolvido pelo vendedor da opção, independentemente de o contrato de opção ser ou não exercício. Dessa forma, não interessando ao investidor exercer o seu direito previsto no contrato de opção adquirido, ele perderá o prêmio pago ao vendedor. O preço que o comprador pode exercer em seu direito de compra ou de venda previsto no contrato de opção é denominado preço de exercício, como vimos agora há pouco. Este preço é estabelecido pelas próprias bolsas de valores, procurando adequá-lo ao comportamento esperado de valorização ou desvalorização do mercado à vista e ao prazo de vencimento da opção. Uma diferença importante entre contrato futuro e contrato de opção está na grandeza das perdas que podem ocorrer. Um investidor a futuro é exposto a grandes perdas caso se verifique uma desvalorização do preço do ativo. O investidor de contrato de opção, por sua vez, tem sua perda limitada ao prêmio pago pela opção. Essa é a grande vantagem de se utilizar essa estratégia de investimento no mercado financeiro. Admita que em certa data foram negociadas 50 opções de venda de ações de uma empresa na Bovespa, com vencimento para 30 dias. O preço de exercício da opção foi de R$20 por opção e o prêmio pago pelo negócio foi de 40 por ação. O vendedor dessa opção de venda é denominado de lançador. O investidor que adquiriu a opção é o titular. Através dessa negociação, entende-se que o investidor adquiriu o direito, e não a obrigação, de vender as ações objeto do contrato por R$20 cada na data de vencimento, que é o que ocorre em 30 dias. Por esse direito de venda, o comprador pagou o prêmio de 40 centavos por ação. Veja que é um valor bem pequeno em relação ao valor mesmo da ação. A expectativa do comprador da opção de venda é de desvalorização do preço da ação para um nível inferior ao preço de exercício de R$20 por ação. Se na data de vencimento da opção a ação estiver avaliada abaixo de R$20, ele exerce o direito de venda e realiza um lucro. Caso o preço esteja fixado no mercado acima do preço de exercício de R$20, o investidor não exerce o direito de venda, perdendo o prêmio pago. Neste caso, costuma-se dizer que a opção virou pó, deixou de existir após o vencimento. Muito obrigada, por hoje é isso.